Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Você que está chegando agora, bem-vindo também. Se inscreva, porque aqui você já sabe, né? O que nós debatemos aqui você não vê pelas grandes redes de televisão. E vamos embora. Olha, ainda tem assunto relacionado a Sarah Winter, que vai circular bastante. O vídeo que eu mandei, que eu publiquei, foi muito assistido. Vocês mandaram algumas críticas, sugestões e perguntas. Muita gente achando que ela está dando um migué a Sarah Winter para ela se projetar alguma candidatura mais à frente. Será que faz sentido isso? Bom, se alguém a orientou nesse sentido, olha, orientou mal, porque a moça pode amargar um bom período nas carceragens ali. Embora ela tenha sido presa por uma modalidade de prisão que é denominada como prisão temporária, que ela pode durar 5 dias e pode ser renovada por mais 5 dias, nada impede que haja uma solicitação do Ministério Público dessa prisão temporária ser convertida numa prisão preventiva. A prisão preventiva, o que é? Ela está prevenindo que a pessoa presa não faça nada que contamine a investigação. Como a investigação é muito complexa e envolve outras pessoas, não será surpresa se essa prisão for convertida. Aí ela fica até 180 dias, podendo haver uma renovação por mais 180 dias. Que divertimento, hein? Nós que estamos confinados e que ficamos muito angustiados com a quarentena, com o auto-isolamento, e essas pessoas ficaram circulando, agora ela vai ficar isolada numa quarentena durante um bom período. E será que ela pode sair e disputar as eleições? Gente, é pouco provável. Primeiro que se ela for condenada, ela vai ser condenada a uma pena alta, porque os crimes são cabeludos, Lei de Segurança Nacional. E se ela for solta e condenada por uma pena pequena, ela será ficha suja e também não terá chance de disputar eleições. E tem mais, né? Que dirigente partidário dá uma legenda para uma criatura translocada, não confiável do ponto de vista ideológico, né, como ela? Agora, muita gente está se condoendo com ela, já estão fazendo a campanha Sarah Livre, né? E muitas pessoas estão fazendo isso até para se protegerem preventivamente também, porque já abriu a porteira. Gente, tinha um deus grego na mitologia grega, né, chamado Zeus, me ocorreu isso agora, e vocês conhecem a história de Pandora. Pandora foi a primeira mulher que Zeus criou, e a Pandora tinha um vaso onde estava toda a maldade da humanidade. Quando ela abriu esse vaso, a maldade se expandiu para todos os lados. Com a interpretação dessas histórias, dessa mitologia, transformaram o vaso de Pandora para caixa de Pandora. Pois bem, a dona Pandora, ela deve ter reencarnado no Brasil, porque se abriu essa caixa, ou esse vaso, e a maldade veio com tudo, né? E digo mais, né? Se a ignorância foi uma das espécies de maldade, ela veio com tudo, veio acoplada e se incorporou em muitas pessoas. E o pior de tudo é que incorporou no cara que virou presidente da República. E que, além de maldoso, é um genocida, um psicopata que não se importa com o destino das outras pessoas. Eu já comentei com vocês, eu vou voltar para a Sarah. Mas esse parênteses aqui que eu quero fazer vai no sentido de avisar vocês já ficarem atentos que não será surpresa nenhuma o presidente da República ser denunciado pelo cometimento de crime hediondo com base no genocídio, no crime de genocídio. Aqui no Brasil nós estamos na iminência de perdermos algumas nações indígenas por conta do comportamento do presidente da República. Isso, gente, é genocídio. Isso é crime hediondo. Isso dá representação no Tribunal Internacional de Haia. Então, esse governo ele está apenas inaugurando uma fila de pessoas que vão para a penitenciária com essa senhora Sarah. Não é à toa que o presidente da República ficou na dele. Os militares também, os generais especialistas em direito, estão todos calados. O general Heleno, será que pode dar uma opinião que o Supremo está exagerando com essa moça que a ajudou a ter foguetes lá no Supremo Tribunal Federal? Será que o general Ramos ele vai considerar que esse comportamento dessa gente é um comportamento democrático? Será que ele vai considerar que as ações do Supremo Tribunal Federal juridicamente são ruins, são insustentáveis? Porque os generais eles passaram a ser muito mais inteligentes juridicamente do que os próprios
ministros da Suprema Corte, né? Então a gente está vivendo esse momento e esse pessoal bolsonarista começa a perceber que a casa está caindo e que as primeiras pessoas estão inaugurando a fila. A gente pode perceber que o astral deles já não é mais o mesmo em programas que são líderes entre as pessoas de direita e que acabam enrolando muitos incautos, né? Pessoas que estão querendo entender o que está acontecendo no Brasil, elas não conseguem interpretar a realidade dos fatos, e aí qualquer estelionatário que conte uma história muito sui generis, que o Brasil está assim por conta do Partido Comunista Chinês, Foro de São Paulo, Moscou, sei lá, o raio que o parta, as pessoas acabam acreditando. Os comunistas, né? Os alienígenas, sei lá. Mas deu para perceber a gente fazendo uma leitura psicanalítica dessas pessoas aqui, que são verdadeiros ignorantes, né? É ignorante e arrogante, porque eles poderiam até estudar um pouco mais para poderem se reportar para as pessoas que o seguem de uma forma responsável, mas eles adotam o sistema do estelionatário intelectual que eles seguem, né? Que é o Olavo de Carvalho, que é um irresponsável total porque ele comete crimes através da internet, mas ele está nos Estados Unidos, ele tem dinheiro para escapar, ele tem fundos, ele tem pessoas que dão dinheiro para ele contratar advogado ou contrata advogado. Agora, esses caras aqui, as pessoas que foram presas com a Sarah Winter, quem é que vai apresentar advogados para essa turma, né? Quanto tempo esse pessoal vai ficar agarrado lá na carceragem? Então, vamos ver aqui como é que está o astral do pessoal da direita. Vamos lá. O Ramos trava. Não pode ser recebido pelo presidente. Cadê um pedido de habeas corpus para Sarah Winter? Que é tão simples de pedir, né? Acabou. Qualquer advogado pode chegar e pedir. Entendeu? Essa é a situação hoje. Você quer ser de direita? Quer ficar de boa? Então eles estão assim, lamentando, né? Que a direita está abandonada. E cadê alguém para ajuizar, né? Impetrar um habeas corpus para Sarah Winter, um advogado, onde estão os advogados, né? Que tem que pedir lá para o velho da van que está recrutando advogados para o Olavo de Carvalho, recruta aqui para ajudar a senhora Sara, né? Agora, é um pessoal que é muito ignorante, né? Esse pessoal aqui do Terça Livre. Porque se eles tivessem ao menos consultado um advogado, se eles tivessem lido alguma coisa da Constituição, eles saberiam que o habeas corpus não precisa de advogado. O habeas corpus é um remédio constitucional que você pode impetrar toda vez que houver uma prisão ilegal que você tome conhecimento. Você pode, inclusive, impetrar um habeas corpus de forma oral. Você chega lá diante do juiz e conta a história, o juiz tem que mandar colocar aquilo no papel e despachar. Ele vai mandar investigar se houve essa prisão mesmo ou não. Agora, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes sustentou um pedido de prisão da Sarah Winter e dos seus cúmplices sem sustentação, sem base jurídica? Vocês acham que um habeas corpus, para ser deferido, ele tem que ser deferido também junto ao Supremo Tribunal Federal? Será que algum ministro vai achar que o Alexandre de Moraes estava de sacanagem para mandar prender a moça e vão liberar a moça? Então, gente, a casa caiu e vai ficar muito complicada a situação. Agora, outro tema também que é muito importante, que eu achei que não teve o tratamento que merece pelos meios de comunicação, tem a ver com esse assunto aqui. Esse aqui é um Twitter do ministro das Relações Extraterrestres, o senhor Eduardo Araújo, né? Ernesto Araújo. Ele escreveu esse textinho alguns dias atrás, elogiando que o Brasil recebeu aqui 2 milhões de doses de hidroxicloroquina, todo feliz com a parceria Brasil-Estados Unidos, né? É o Brasil-Estados Unidos, então botou a bandeira americana, e estão dizendo que o Brasil e os Estados Unidos estão juntos nessa história aí. E ontem, segunda-feira, nós fomos surpreendidos com esse tipo de informação aqui, que os Estados Unidos cancelam autorização para o uso da cloroquina contra o Covid-19. O FDA, que é uma espécie de Anvisa, é o mais alto organismo que cuida da saúde dos norte-americanos, simplesmente explodiu a banca, disse que a cloroquina faz mal e, por conta disso, ela não deve ser utilizada nos americanos. Morreu mais gente do que salvou. E eles disseram que não é mais razoável acreditar que as formulações orais do remédio, né, possam ser eficazes. Olha só o que estão dizendo, não é mais razoável. O que não é razoável é que é irracional, não está diante da razão, enfim, é algo que não faz sentido.
Pois bem, então eles determinaram isso nos Estados Unidos, blá, blá. Mas aí foram conversar com o Trump, né, sobre essa história. E ele deu a seguinte declaração, que continuará enviando a hidroxicloroquina ao Brasil, mesmo após os Estados Unidos terem vetado o uso emergencial do medicamento. A questão que fica é a seguinte, o Trump é comunista, ele também é infiltrado do Partido Comunista Chinês, está querendo ferrar o Bolsonaro, ou o Brasil virou o lixão químico, o lixão da saúde universal? Nós já somos o cemitério do planeta, né? Porque é o país que mais está matando diariamente pessoas pela Covid-19, é a que está mais contaminando os seus filhos aqui na face da Terra. Então, junto a esse recorde terrível que nós estamos hoje no dia a dia, e que se continuar nesse ritmo a gente vai ultrapassar os Estados Unidos, agora funciona como o lixão químico dos Estados Unidos. Se o povo americano não pode tomar o remédio porque pode morrer, então manda para o Brasil que Bolsonaro está deitando e rolando. E por conta disso, ele inclusive mandou, né, como vocês sabem, fazer no laboratório do Exército também um estoque gigantesco de cloroquina. Eu pergunto a vocês, aonde é que o presidente da República vai enfiar essa cloroquina toda? É só vocês raciocinarem que a gente consegue a resposta, né? E aí a gente vai ver que o presidente, além dos crimes que eu já comentei aqui, ele também será responsabilizado por dano ao erário público, ter gastado dinheiro com um experimento da cabeça dele, sem nenhuma fundamentação jurídica ou técnica. Ele pode ser responsabilizado penalmente por pessoas que morreram tomando essa droga sem recomendação médica e pode ser responsabilizado administrativamente. O Brasil está virando a nação pária do planeta. O brasileiro está sendo visto como o vírus potencial da humanidade, né? E economicamente a gente vai enfrentar problemas muito sérios. Quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, aqui no editorial do Globo, os deputados democratas norte-americanos não recomendando mais negócios com o Brasil, isso significa que o Brasil também, do ponto de vista econômico, será a praga do planeta. O nosso PIB vai ter uma das piores quedas no ano de 2020 e a recuperação em 2021 será absolutamente pífia, será absolutamente incapaz de reverter esse quadro dantesco. Infelizmente, enquanto eu estou contando tudo isso aqui no nosso portal, esses assuntos não são debatidos pelos grandes meios de comunicação que estão tratando da Covid, estão tratando da pandemia e estão usando desse momento como uma grande oportunidade de anestesiar o povo brasileiro para que nós não prestemos a atenção no gabinete do assalto comandado por Paulo Guedes, que cada vez mais ele tenta reter recursos para não serem gastos com a saúde, para que esses recursos formem um grande bolo para ele transferir para as mãos de organizações internacionais, como a gente disse aqui nessa semana, conforme o BNDES está se estruturando para realizar, para emprestar dinheiro para esses grupos que vão comprar ou que pretendem comprar a infraestrutura do nosso país para depois nos explorarem e cobrarem da gente. Gente, isso é imoral, isso é absurdo, isso é antipatriótico. Nós temos aí um grupo de vigaristas que estão cuidando da área econômica, com apoio dos grandes meios de comunicação que estão se utilizando do trouxa que é o presidente da República para nos distraírem enquanto tudo isso está acontecendo. Não pensem que as famílias de bilionários, dos meios de comunicação, família Marinho, família Saad, família do Silvio Santos, Bispo Macedo, que esses caras estão preocupados com o povo brasileiro. Eles se enriqueceram na vida desprezando qualquer tipo de ação voltada à solidariedade, à educação, à cultura. Eles têm compromissos em ganhar dinheiro. Quanto mais tiver dinheiro um em relação ao outro, é aí que eles operam. O povo para esse tipo de gente são apenas insetos que podem ser esmagados e podem ser mortos e serem abastecidos com cloroquina. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas reflexões para vocês e hoje, e na terça-feira, dia 16, às 17 horas, um papo com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, para a gente interpretar o que está se passando na cabeça dos militares aqui no Brasil. Eu espero você lá. Um abraço, tchau.